Ouça agora Minuto Palavra, com o pastor Arnildo Klum. O que é depressão? Depressão é uma doença muito mal compreendida nos nossos dias, especialmente por aqueles que nunca a experimentaram. Primeiro porque a maioria não entende que depressão é uma doença. Muitos entendem depressão como pecado ou como falta de boa vontade. Mas depressão é uma moléstia emocional. E por isso, aquele que está em depressão pode ser curado. Segundo, porque há nas pessoas que convivem com quem sofre essa doença uma grande impaciência relacionada a uma expectativa de recuperação da pessoa. E daí vem as cobranças, as pressões e as palavras ditas sem qualquer sabedoria. É como se a pessoa que está doente com depressão tivesse culpa de ainda doente estar. E em terceiro lugar, porque muita gente confunde essa doença com preguiça, baixo astral, corpo mole, manha e até ação satânica na vida da pessoa. E nada poderia estar mais distante da realidade do que um pensamento assim. O que se precisa fazer diante de um quadro depressivo é que a pessoa precisa tratar com normalidade essa doença sem colocar mais culpa sobre si mesma. E Deus, que está no controle, Ele mesmo vai ajudar uma pessoa assim a sair dessa situação. Por isso é preciso que tenhamos uma perspectiva correta do que é depressão, a sua origem, e é preciso lidar com a depressão. Não de modo simplista e fatalista, mas de um modo profundo, inteligente e sensato. É preciso primeiro descobrir a raiz do problema. Temos que entender algo importantíssimo aqui. Algumas vezes a depressão chega por um desequilíbrio na própria constituição química do organismo. A simples carência de alguns elementos químicos em nosso corpo pode gerar um quadro depressivo. Outras vezes, a questão pode ter a ver com a situação hormonal da pessoa. E ainda outras vezes pode estar relacionada com o modo como administramos algumas situações do dia a dia, gerando tensão, ansiedade e estresse. Alguns estão passando pelo desemprego, outros pelo divórcio, ou pela perda de um relacionamento significativo, ou pela perda de um ente querido. Enfim, por uma doença crônica. E isso pode trazer depressão se não encarado da maneira correta. Até mesmo alguns tipos de medicamentos podem ter como reação adversa sintomas de depressão. Então há uma necessidade de se descobrir a fonte do problema, porque tudo pode ser tratável, tudo é possível de ser resolvido. Isso tem cura. Nada precisa ser para sempre na tua vida, querido ouvinte. E felizmente Deus não nos abandona nos momentos de crise. Quando Elias estava com um quadro depressivo, Deus não o abandonou. E eu vejo assim que Deus usa muitos meios angelicais para nos ajudar. Um bom médico, por exemplo, pode ajudar muito. Algumas pessoas melhoram muito tratando-se com essa medicina ortomolecular. Alguns, meramente restaurando o equilíbrio químico e hormonal, melhoraram do estado em que se encontravam. Já outros precisam de uma medicação antidepressiva durante algum tempo. E outros ainda foram ajudados por uma ajuda pastoral, psicológica. Então cada caso é um caso. E a fé não é para nos fazer sentir culpados quando estamos doentes. A fé é para nos ajudar a ficar curados. Até os médicos sabem que uma pessoa que crê que vai ficar boa tem muito mais chances de boa ficar do que aquela pessoa que não crê. Então a fé pode não me vacinar contra os problemas, mas ela me ajuda a atravessar os problemas. E a depressão, como uma doença, como um problema, precisa ser enfrentada sem tabus, sem culpas, sem cobranças, sem pressões e sem desgastes. É algo humano e com o tratamento certo vai passar com a terapia correta. Essa terapia divina, quando Deus usa os seus próprios meios para nos ajudar. E os meios de Deus são os homens, remédios, aconselhamentos e tudo mais. Então a depressão precisa ser tratada sem medo e sem desespero.
Não se vence a depressão se isolando da vida, por mais que a tentação seja fazer isso. A depressão se vence olhando para o céu, para Deus, tendo paciência, fé e ânimo. E a Bíblia diz que quando fazemos conhecidas diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições por meio da oração, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente e o nosso sentimento e o nosso coração em Cristo Jesus. A cura para a depressão, a cura para os males da alma. Deus é quem pode refazer as nossas forças. Pense nisso, querido ouvinte, e que Deus te ajude e te abençoe em nome de Jesus. Faça-nos uma visita. Igreja Presbiteriana do Brasil, Avenida Goiuerê, em frente ao Supermercado Carreira. Encontro da família, aos domingos às 19h30. E outras programações. Informe-se pelo telefone 3016-2846. Deus é fiel. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Toda palavra